Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabha Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Bhagavad Gita, a beleza da Gita, capítulo 11, arquivo 34 a 37. No verso 36, Arjuna disse: Ó Senhor, é apropriado que o mundo esteja encantado e gratificado pela glorificação de você. Os demônios assustados correm em todas as direções e todos os rostos de Siddhas se curvam. Como nós lembramos, né? Eu espero vocês lembrem, nós estamos naquela passagem na qual Arjuna estava enchendo a bola do Lord Krishna, né? Puxando um pô de saco, né? E, e ele que é uma expressão do terceiro estágio, né, que é o segundo estágio, na verdade, né, que é a admiração. O primeiro estágio é a admiração, o segundo, o medo, o terceiro estágio é a apreciação, devoção, né? O primeiro é você fica maravilhado, né? Então, nós vimos isso. Enquanto tivermos uma mente estreita, a manifestação ou a criação aparecerá como uma fonte de medo. Somente quando expandirmos nossa mente, conseguiremos apreciar a totalidade e as leis da criação. Somente então o medo e a insegurança diminuirão, tá? Então, nós paramos aqui na última aula. De fato, de acordo com Vedanta, somente através da apreciação dessa forma cósmica do Senhor podemos passar para o Nirguna Brahman, Deus sem atributos. Então, aqui o Swami está colocando, né, uma sequência de preparação, de qualificações a serem desenvolvidas, né? Na qual você primeiro precisa se tornar um apreciador, né? Um devoto de Ishvara, com a capacidade de ver Ishvara não somente, né, no nome, na forma dessa ou daquela deidade, mas você vê Ishvara como a totalidade do manifesto, que não é a totalidade física. Os nossos olhos humanos não têm a capacidade de ver o inteiro cosmos, né? A gente vê o nosso meio ambiente, né? Então, essa visão, Vishvarupa, é uma visão intelectual que nos permite compreender que a inteira manifestação, que é formada por todos os pares opostos, é a manifestação física de Ishvara aparecendo como Jagata, né? Ou Virat. Então, esta devoção é uma devoção a partir desta visão cósmica, visão dessa forma cósmica do inteiro cosmos, né? Etc., etc., que é uma visão intelectual que, quando é bem desenvolvida, ela é compreendida como a inteligência suprema que sustenta, projeta, sustenta e recicla o inteiro universo de momento a momento, né? Aí é dito que somente após nós termos atingido esta visão, esta compreensão, esta a capacidade de compreender Deus em sua totalidade, a totalidade de todos os pares opostos, entre aquilo que é agradável e não agradável, é que a gente estaria qualificado para passar para o Jnana Yoga do Vedanta, na qual nós vamos estudar a natureza de Nirguna Brahman, que é o Atma livre,
dos atributos. Quais são os atributos? O bem, o mal, alto e baixo, né? O positivo e negativo, todos os pares. O justo e o injusto. Portanto, esta apreciação de Ishvara na compreensão Visvarupa, de que é a totalidade de tudo, né? Que compreende as suas leis, que é fundamentalmente, né, estruturada no Dharma, né? Não existe como contornar isso. Se você disser assim, não, eu não sou Kami-yogi, eu não ligo para essas coisas, eu não estou interessado em compreender Ishvara ou Saguna Brahman, a minha história é Nirguna Brahman, tá? E eu já compreendi tudo, está tudo aqui, né? Eu não preciso de uma atitude, de um espírito de devoção, reverência e amor a Deus, né? Swami disse isso, não há nada, não há como contornar essa situação. Essa história de dizer Aham Brahmasmi não irá funcionar, e mesmo se você evitar o Kami Yoga e chegar ao Vedanta, repetir Aham Brahmasmi milhões de vezes, você verá que nos lábios Aham Brahmasmi está lá, mas no coração transformado só existe medo. No coração não transformado só existe medo, né? Isso é uma passagem muito forte, né? Para todos aqueles yanis, né? Assim dito, supostos yanis que acreditam que a solução seja pular para o Yin Yoga e simplesmente compreender Aham Brahmasmi sem que esse Aham Brahmasmi tenha realmente transformado o indivíduo e o modo qual ele vive a sua vida. Se você quer vencer o medo, se você quer vencer a insegurança, você precisa expandir a sua mente e compreender Deus manifesto através de todas as leis que sustentam o universo, leis físicas, leis químicas, leis éticas, morais, psicológicas, que se estendem não apenas neste nascimento, mas vão se estendendo aos nascimentos passados e inumeráveis nascimentos futuros, porque o Jivatma tem dificuldade de se libertar do samsara, visto deste ponto de vista macrocosmo, que é um ciclo quase que infinito de nascimentos, vidas, envelhecimento, mortes e renascimentos, né? Como você vai sair dessa roda do samsara, né? De inúmeros nascimentos passados, inúmeros potenciais nascimentos futuros, você tem que passar pelo Karma Yoga e desenvolver a compreensão de Saguna Ishvara, né, em sua totalidade, em sua expressão cósmica, que é melhor descrita como a compreensão de toda a inteligência, de todas as leis e princípios que sustentam esta ordem aparente, o que inclui naturalmente muitos parábadas desagradáveis que servem o propósito de nos propiciar determinadas lições, aprendizagens, né? Mas se você quiser escapar o Dharma, escapar às leis do Senhor, você quer transcender o ego através do Yin Yoga, e você quer ir direto para o Nirguna Brahman, mas você não vai transcender o Ahamkara sem passar pela visão Vishvarupa de Ishvara, né? Claro, né? Muito categoricamente expresso, é o que eu procuro no nosso grupo, o motivo pelo qual eu decidi né, voltar para o Bhagavad Gita. Eu percebi muitas pessoas, né, achando que não, já deu, já estudei alguns Upanishads, já tem. Mas você desenvolveu realmente a devoção e a visão do que seja este Deus aparente no âmbito deste mito aparente em relação a você, o seu jiva aparente, porque esse jiva aparente é que quer transformar a sua aparente transformação, né?
Porque se não existe uma transformação nesse jiva aparente, que se seja traduzida nas suas experiências aparentes, ninguém vai realmente ficar interessado, né? Se você não passar por essa visão do Svarupa, o Ahamkara irá crescer, crescer, crescer. O ego vai crescer, aí um dia ele vai colapsar. Não, através da visão, o Ahamkara deve crescer, o ego, o Jiva, Atma, cresce até que um dia a fruta caia porque o indivíduo está maduro. Ok? É dito que uma casca de banana é necessária para o crescimento da banana, então somente o indivíduo pode crescer e fugir do samsara, escapar do samsara. Para isso, ele precisa passar por um processo de amadurecimento do ahamkara. Amadurecimento do ego, da mente do indivíduo, do intelecto. E o ahamkara, o ego, amadurece somente através deste relacionamento com o Senhor, que precisa ser compreendido e refinado ao ponto do indivíduo compreender Ishvara como a manifestação e suas leis, né? E se tornar um devoto, né? Vivendo em harmonia com as leis de Deus, uma expressão, né, com o coração transformado que expressa a gratidão pela oportunidade, recebendo aquilo que é o nosso parábada com elegância, como prasada. Este é o exemplo de um arrancara maduro. E através desse processo vedântico, você irá silenciosamente cultivar um arrancara maduro. Tá? O arrancara amadurece através desse processo vedântico que não pode ser, que não pode cancelar o karma e o dharma yoga como a maioria das pessoas gostaria que fosse. Não dá. O indivíduo precisa viver uma vida religiosa, espiritual, compreender Saguna Deus, compreender esse relacionamento entre Jivatma e Ishvara, ser transformado através da conversão dessas emoções humanas, todas elas governadas por nossos quereres e não quereres, convertendo essas emoções humanas que nos amarram no sofrimento do samsara, convertê-las em devoções, emoções sublimes, elevadas, que é devoção, gratidão, apreciação e reverência pelo Criador. Não é assim, Alexandre? Se for, então, se for assim, então tudo será fácil, porque você está seguindo o programa. Você não está evitando esse ou aquele aspecto que é indispensável neste processo de preparação. E assim a fruta cairá, ela será tocada pelo Vedanta até que o Ahankara seja transformado. Aqui tem uma passagem, vamos ver do que se trata. Deixe-me atingir moksha, libertando-me das garras do samsara, como uma fruta amadurecida. Ele está fazendo um quoting, né? De um texto que eu não entendi exatamente qual é, não conheço. Deixe-me atingir moksha, libertando-me das garras do samsara, como uma fruta amadurecida sendo liberada da planta por conta própria. Você nunca pode escapar o arrancara sem amadurecê-lo. Isso é muito bonito. Você jamais consegue transcender o arrancara sem purificá-lo, refiná-lo. Tá? As pessoas querem abandonar o arrancara sem primeiro passar pelo processo de refinamento e purificação do arrancara, amadurecimento do arrancara. Como é que vai acontecer isso? E o método de amadurecimento necessariamente, compulsoriamente, deve passar
pelo Karma Yoga, até que o Karma Yoga desenvolva a compreensão de Ishvara não como justo ou injusto, mas como uma totalidade de todos os pares opostos. E por quê? E por que ele é além da justiça e da injustiça? Porque ele é um sistema. Sistema que, através da dor, nos permite, em retrospectiva, reexaminar nossas experiências e as respostas que nós damos às mesmas, né? Compreendendo que algumas respostas produzem muita dor e sofrimento, né? Então, o amadurecimento é possível, sim, de repente só é possível através da experiência de dor. Se todos nós nascêssemos neste planeta e se tudo fosse um mar de rosas, como se diz na gíria, né? Imagina, imagina se a gente jamais iria refletir, mas por que que eu sou tão feliz aqui? Por que tanta alegria nesse mar de rosas, né? Por que tanto punha? É um problema das locas celestiais. As pessoas ficam amarradas, presas nessas locas celestiais, colhendo os frutos, né? Punha, mas ainda assim elas não têm uma mentalidade na busca pela compreensão da realidade absoluta. É essa dor que nós experimentamos, né, que é um dos fundamentos desses pares de dualidade, as experiências de prazeres e dores, os frutos doces e amargos da vida, é através dos frutos amargos, das experiências de dores, que a gente tem a possibilidade de refletir, né, e conectar os pontos entre as minhas palavras, atitudes e ações e o que eu estou colhendo nesta vida. Não é assim, Marinéia? É um constante reexaminar o nosso processo de vida, conectando os pontos e gradualmente, espontaneamente, as escrituras do Karma Yoga até que possamos compreender Ishvara em sua visão cósmica, né? Em seu formato cósmico, como a inteligência, a estrutura inteligente, né? Que nos concede os parábadas a nível pessoal, como também a nível coletivo. Portanto, Arjuna diz aqui, ó Krishna, agora eu entendo porque os grandes Mahatmas apreciam essa visão de Svarupa, os indivíduos muito maduros, aqueles que têm essa visão infinita da totalidade, eles apreciam você em sua integridade. Agora eu entendo. Agora eu entendo a importância de compreender você em tua totalidade, em sua integridade, né? Inteiramente eu vejo você como tudo aquilo que existe no universo. E se existe sofrimento e dor, não é porque você é cruel, mas é porque você ainda tem esperança de nós possamos exercitar o nosso livre-arbítrio inteligente, escolhendo as nossas ações em harmonia com as leis de Deus, de modo que nós possamos viver em harmonia e colher shanti, paz, alegria, satisfação pessoal. Eu também compreendo agora, em retrospectiva, olhando para trás, o porquê das pessoas que têm tanto medo de você, tanta dificuldade de ver você na sua totalidade, porque elas só querem ver você como criador e o sustentador, mas jamais como o destruidor. Elas querem ver você como aquele princípio, né, compassivo que nos concede experiências de alegria, de prazer e de amor, mas elas têm dificuldade de aceitar você como aquele que nos concede as experiências de muito sofrimento e dor. Aquelas pessoas, elas não estavam devidamente maduras para compreender você como a totalidade de todos os punha papas, né? As pessoas com mentes grosseiras e estritas, elas experimentam medo de você, é o tal dito tementes de Deus, né? O pessoal das igrejas evangélicas, eles são tementes de Deus.
Eles temem Deus porque eles compreenderam que aqui a gente faz e aqui a gente paga, usando a expressão popular brasileira, né? Então, a gente colhe sempre os resultados de nossas ações e essas pessoas com mentes mais grosseiras, elas não compreenderam você em sua totalidade e eles temem e temem e temem. Elas não conseguem desenvolver a observação do Dharma e a força mental, psicológica e emocional para receber os parábadas, né? Com alegria no coração. Então, essa história de receber o parábada, né? Essa força mental, emocional, né? Psicológica para aceitar aquilo que é como prasada, né? Esse é um ponto muito chave nos ensinamentos do Vedanta, né? Porque quanto mais a gente desenvolve essa força mental, emocional, essa capacidade que depende da nossa cognição, da nossa compreensão intelectual deste relacionamento com Deus, quanto mais a gente vai desenvolvendo esta força, este equilíbrio mental, emocional para receber tudo como prasada, o que que ocorre? A gente aceita tudo, né, de coração aberto, de coração grato. E isso vai fazendo isso tem um papel importantíssimo no processo de mais purificação e refinamento do ahamkara, né? Então, o indivíduo, ele vai não somente aceitando tudo isso, mas ele vai desenvolvendo um equilíbrio, uma força, né, embasada na compreensão, e ele começa a receber o quê? Menos, menos papa, menos adversidade. Isso é dito, se você vive uma vida a nível dármico, né? Observando o Dharma, etc., você vai criar menos conflitos ao seu redor, você vai ser uma pessoa mais amada, mais querida, mais admirada, as pessoas vão se sentir atraídas por você e você vai experimentar menos papa neste nível. Pode chegar um papa a nível coletivo, sim, mas só que o indivíduo que foi purificado através da assimilação desses conhecimentos, da visão de Svarupa, né? Totalidade dessa inteligência suprema, ela recebe tanto os papas pessoais. O que seria um papa pessoal? Seria assim, eu fui no médico e descobri que eu tenho 30 dias de vida porque eu tenho câncer terminal, né? Então, uma pessoa madura aceita aquilo sem se desmoronar, entendeu? Pode até ser um pouco chocante no início, mas aí imediatamente a pessoa se recompõe, ela lembra dos ensinamentos, ela vai lembrar. O Gita é aquele escudo que vai me proteger dos parábadas mais adversos possíveis. Aí ela volta, ela pega o escudo, levanta o escudo, né? Ela se agarra nos ensinamentos e ela vai desenvolvendo, né, esta camada, esta proteção chamada as escrituras e vai consolidando esses ensinamentos através da lembrança, né, da dinâmica do e da lógica por trás deste relacionamento entre Jivatma e Ishvara, o Criador, e suas leis. Então, quanto mais nós crescemos, amadurecemos, menos papas chegam, mas não impede que você tenha papas, que nós tenhamos papas muito adversos a nível pessoal e coletivo, né? Isso não impede. E quanto mais a gente vai crescendo, né? Mais madura a gente vai chegando, mais a gente vai agradecendo até mesmo esses parábolas mais adversos. O problema é que as religiões por aí, né, elas enfatizam o medo de Deus. E aí Deus, ele acaba se tornando o quê, Alexandre? Uma fonte de medo, né? É um princípio, é uma entidade que você deve temer, né? Então, isso é um problema, porque eles estão apresentando Deus, de um lado, como aquele Criador maravilhoso, divino, auspicioso, e, por outro lado, aquele Deus cruel, né? Que vai nos condenar ao fogo eterno do inferno.
né? Então a pessoa fica dividida, mas que Deus é esse? Mas ninguém se questiona, ninguém vai investigar realmente essas contradições, né, muito comuns nesses círculos religiosos. Portanto, a Arjuna diz, se, voltando, né, a religião torna a Deus uma fonte de medo, e a fonte de medo, o que que ela faz com a Ahamkara? Ela perturba o Ahamkara, a mente do indivíduo, no medo, ela perde discriminação, tá? Toda a campanha de medo da mídia, né, da grande mídia, da mainstream mídia, né? Qualquer campanha de medo que você estiver observando na mídia, você sabe que ela está comprometendo a discriminação dos indivíduos, e através do comprometimento da discriminação é mais fácil, a discriminação é mais fácil manipular as pessoas para o objetivo que existe por trás dessas mídias do estabelecimento, tá? Então, o medo é um problema, e o Swami está dizendo aqui, o medo é um grande problema, né? O Ahamkara não irá refinar, não irá purificar, não irá amadurecer, porque para o refinamento, amadurecimento e crescimento, o medo não pode estar dominando a mente do indivíduo. O medo paralisa e destrói. Medo é tamoguna, medo produz uma situação de paralisação, de terror, que compromete a nossa discriminação. Por isso é tão usado o medo. Sempre foi usado. Arjuna diz, Krishna, eu entendo como as pessoas imaduras têm medo de você e como as pessoas maduras são apaixonadas, encantadas por você, independentemente do Parabada. Aqui uma passagem de um outro texto. As pessoas do mundo estão encantadas, as pessoas maduras estão encantadas, elas se deleitam, elas aproveitam, porque a beleza da totalidade é muito superior aos pequenos prazeres que obtemos através do apego às coisas e às pessoas ao nosso redor. Então, sempre que estamos apegados às pessoas, os filhos, as coisas, existe uma alegria. Mas essa alegria é muito inferior à alegria obtida através da compreensão de Ishvara, que produz essa reverência, devoção e gratidão e agradecimento, né? Então, o indivíduo experimenta o deleite, né, neste relacionamento que é evidente, embutido para aqueles que têm um coração refinado e aberto e uma visão, né, uma visão védica, desta sabedoria védica. Então, a beleza dessa visão, o encantamento das pessoas que são devotas do Senhor, mas os devotos realmente maduros, né? Não aqueles que estão sempre ali fazendo pujas para as suas deidades com o objetivo de obedecer, de obter alguma coisa mundana, né? Proteção e segurança. E aqui o Swami diz que é muito superior aos pequenos prazeres e seguranças que nós experimentamos através do apego e dependência de algumas pessoas e coisas ao nosso redor. Então, o Swami aqui, ele talvez queira dizer algo, não, não vai dizer não. O apego à esposa, aos filhos, à casa, isso é compreensível, dá uma certa alegria, sim, mas essa alegria, ela vem com, né, um preço muito grande. É que qualquer que seja a muleta, qualquer que seja a bengala, ela cria um relacionamento de dependência e ninguém consegue ser feliz dependente. Ninguém consegue ser feliz sendo dependente. Ninguém consegue ser feliz dependendo de coisas e pessoas. Porque o medo de perder aquela bengala vai estar o tempo todo eliminando aquela potencial alegria que já vem com esse defeito.
Homem aqui apresenta a flauta tirucural, 66. A flauta é doce, o laúde é doce, dizem aqueles que ainda não ouviram o doce som dos seus próprios filhos. Eu não conheço essa passagem, não entendi, vamos ver o que que esse homem diz. Certamente existe um prazer, mas há também um medo que acontecerá com esse criança. Então, é a mesma coisa que eu acabei de dizer, né? As experiências, né, da vida. Eu tenho uma experiência direta, uma pessoa diretamente ligada a mim, pessoa mais íntima, né? Que mora nos Estados Unidos. Esta pessoa tem um apego tão grande à sua filha, mas tão grande, um amor, um grude, uma coisa, uma dependência tão grande que eu fico olhando para aquilo e digo assim, meu Deus, essa pessoa está criando uma situação na qual a dor será imensa, né? Porque você nunca sabe, né, o modo qual os seus filhos, os nossos filhos, vão desenvolver, né? Sem falar que doenças e mortes podem ocorrer, mas divergências, né, de valores de vida podem ocorrer, né? E até mesmo, se a dependência for tão grande, que até mesmo o fato de um filho, de uma filha se casar e morar num outro país, num outro estado, já representa um colapso para aquele pai, aquela mãe. Por causa de quê? Por causa dos doces prazeres do apego àquilo que está ao nosso redor. Então, que prazer é esse? É um prazer extremamente defeituoso. Então, esses doces, prazeres doces, eles se tornam amargos, ou eles já são amargos em suas bases. A ansiedade, o medo, a expectativa, a insegurança, é tudo sempre associado a este apego, a esta dependência. Mas o prazer que nasce do desapego ocorre para alguns indivíduos somente, e o prazer que nasce da apreciação de Ishvara em sua totalidade, né? Ele realmente é um ananda, uma felicidade, é uma paz difícil de ser compreendida, porque ela pertence a uma dimensão totalmente diferente. Ela não depende do meu parábada, mas ela depende da minha sabedoria, da minha compreensão, do meu conhecimento e da minha atitude. É de uma dimensão totalmente diferente. E alguns raros indivíduos têm essa felicidade, esta apreciação por você em sua totalidade, que pacifica as suas mentes, né? E os tornam livres, independentes dos parábadas, porque eles transferiram a dependência do mundo, a dependência em você, o amor pelas coisas do mundo, o amor por você em sua natureza, o Criador, Saguna. No processo, eles transferem a transferência, a dependência em você, o Ishvara Saguna, para o Nirguna Atma, que é a própria natureza do indivíduo, o que significa uma independência, porque depender daquilo que é a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata, significa independência, porque Ishvara, Nirguna Brahman é o único princípio livre e independente de qualquer muleta, qualquer apoio, porque é um sem o segundo, é a única realidade. Existe uma bela composição chamada Harinama Kirtanam. Ó Senhor, eu nunca deveria ter a ideia de individualidade, como me relacionei com algumas pessoas, o tio, o pai, o avô, o filho.
Então ele diz mesmo que eu devo elevar em mim, não há nada melhor do que isso, se eu desenvolver um eu individual, que este eu individual seja identificado somente com o Senhor. Ou eu nunca deveria ter identificação, ou eu deveria estar identificado com o Senhor, ou em sua natureza total. A opção melhor é identificação zero ou identificação com a totalidade, que é Nirguna Brahman. Muito simples, né? O processo de elevação, crescimento espiritual que nos conduz a essa transformação, ela requer essa transferência de identificação naquilo que é limitado para aquilo que é infinitamente ilimitado. Então, você pode escolher. Ou eu vou seguir o caminho da não apego, não identificação, ou eu vou seguir o caminho da identificação com a totalidade. Com a identificação zero, você é Brahman. Identificação total, você é Ishvara. E você se identifica com o Criador, você se identificou com Ishvara. Você se identificou com nada, você é Brahman. Isso depende do ângulo de interpretação, mas isso também pode ser dito. Em ambos os casos, você não vai sofrer samsara. Esse é um conceito importante porque nós dizemos, as nossas escrituras dizem frequentemente que um bom Kama Yogi é muito extensamente ou largamente livre do sofrimento do samsara, né? Porque ele compreendeu Saguna Ishvara, o Criador, ele já não tem expectativas infundadas a respeito disso, porque sabe que tudo vem de Ishvara. Então, se você tiver essa visão de Ishvara em sua realidade, em sua totalidade, Saguna Ishvara, você não vai ter problemas de samsara. Se você tiver uma identificação realmente, genuinamente, né, não teoricamente estabelecida em Brahman como Brahman, você não tem aonde se identificar, porque Brahman é aquele princípio um sem o segundo. Então, Brahman não pode dizer, não, porque não existe mundo diante de Brahman, né? Maya se identifica com o mundo e ele aparece como Ishvara, isso podemos dizer. Então, a identificação se torna impossível na medida que você compreende a natureza do Nirguna Atma, mas se você se identificar com a inteligência suprema, se tornar um devoto, você não terá mais os problemas de samsara. Nem com a identificação zero, nem com a identificação com Ishvara, alguns poucos selecionados, nós sofremos com eles, então essa pouca identificação me tornará miserável entre os vivos. Ishvara não tem samsara, Brahman não tem samsara, Jiva tem mahasamsara. Ok. Então o conceito aqui é esse, tá? O Jiva sofre de um samsara monstruoso, mahasamsara, ok? Maha é um samsara denso, absoluto, né? Então a problemática do Jiva humano é o samsara. Ishvara não sofre do samsara porque ele não é movido por karma, não é movido por desejos e medos, e ele não é um fazedor, um desfrutador, ele é um sistema que transcende todos os pares opostos. E Brahman, naturalmente, não é fora de questão, né? Porque Brahman, na verdade, ele é Satya, Ishvara em o mundo é Mitya. Brahman é livre de qualquer atributo que compreende samsara ou asamsara. O Jiva é aquele que sofre de uma condição crônica chamada de samsara, e ele tem a possibilidade desta doença terminal através da identificação com Ishvara e os ensinamentos a respeito deste relacionamento.
Então, o Jivatma, identificado com os ensinamentos a respeito de Ishvara, ele resolve 90%, digamos assim, a problemática da dor do samsara. E o Jivatma, identificado em Brahman, ele transcende o samsara, porque ele compreende, ele transfere a sua identificação do corpo-mente, a sua identificação com o Criador, para a identificação com o substrato, a real natureza intrínseca de Ishvara, Jiva e Jagata. Então, a solução final é o Aham Brahmasmi, pois esse Aham Brahmasmi não deve ser simplesmente algo da boca para fora, tá? Tem que ser algo realmente que transforme o indivíduo de tal modo que baste que o indivíduo tenha integridade intelectual para reconhecer se a Brahmasmi foi realmente, devidamente transformador ou não. Se não transformou, é simplesmente conhecimento acadêmico intelectual. Chora não tem samsara, os rakshasas que não apreciam o Dharma Senhor, eles têm medo. Então, o conceito de todos aqueles que violam Deus, que desafiam Deus, eles morrem de medo, mas ainda assim, né? Eles, essa ignorância deles os compele a desafiar Deus. Mas lá no fundo eles temem Deus. E essas pessoas temem Deus porque eles sabem que no final as suas ações produzirão alguns resultados, né? Lá inconscientemente eles sabem, né? Aqui o senhor me fala alguma coisa sobre uma analogia sobre a polícia. A pessoa que não teme nada, não tem medo da polícia. Meu Deus, isso não poderia ser mais enganoso do que é nos dias de hoje, né? O sistema policial, principalmente no Brasil, está tão corrompido que você precisa temer a polícia, sim, com algumas exceções. Mas numa sociedade ideal, quem não faz nada de mal não teme nada, né? Não teme a justiça, porque você sabe que a justiça jamais faria as pessoas apodrecer na prisão, pessoas honestas, pessoas, né, trabalhadoras. Mas nos dias de hoje, né, nós estamos longe de vivermos numa civilização realmente justa e dármica. Portanto, os Raksamsis, os demônios, eles temem você e eles fazem de tudo para fugir desta lei mais fundamental da sua criação, que é a causalidade, karma, ações e resultados, comportamentos e os frutos derivados desses comportamentos, atitudes e ações e seus frutos. Lá no fundo, todo mundo que viola o Dharma, por mais que eles tentem se enganar, a minha compreensão, a minha sugestão é que eles talvez temam pelas consequências de tudo que eles estão fazendo. Eles correm pelo todos os lados, vivendo nessas ordens inferiores, ainda mais densas, onde o sofrimento psicológico é ainda mais acentuado, mas eles não conseguem escapar de seus parábadas, na sua lei do karma. Por outro lado, os purushas e os yanis, que sabem aquilo que você é, eles deleitam em namaskaram, reverências para você, eles estão dispostos a aceitar qualquer que seja o parábada de acordo com as suas leis. E se eles fizerem uma oração para você, eles dirão, né? Eles não dirão, ó, cancela essa lei do karma aí, não. Eles dirão assim, me dê força e equilíbrio para me lidar com esses parábadas. São
difíceis e dolorosos. Eu aceito tudo, me dê o conhecimento e a força para aceitar tudo isso com alegria, com equilíbrio, com reverência, com gratidão pela oportunidade. Me dê força para que eu possa aceitar essas situações que nós não temos escolha. Isso é representado pelo símbolo do Namaskara. As pessoas sábias fazem Namaskara. É uma expressão de gratidão a Deus, de reverência, de aceitação por aquilo que não podemos evitar. O verso 37, ó Senhor, por que aqueles não saudaria? Por que esses indivíduos não saudaria? Por que eles desafiam você? Por que eles debocham de você? Por que eles negam você? Você que está além de Brahma e de muitas dessas devatas, você que é o Criador original, né? O Deus original, o Ishvara original, o governante, aquele que governa todos os deuses. Você é o Deva Raja, o rei dos deuses. Você é essa verdade, conhecimento imperecível, que está além da dualidade, ação e resultados, causa e efeito. A Arjuna está querendo dizer que qualquer um que aprecia a glória do Senhor, uma vez tenham desenvolvido essa maturidade que os permitam esta visão cósmica, fazem Namaskara genuinamente, sinceramente, lembrando sempre do Senhor. Isso se torna natural e instintivo. Uma daquelas vasanas, né, importantes de serem desenvolvidas, essas vasanas de gratidão a Ishvara, gratidão à nossa Sampradaya, gratidão ao Guru. Aqueles cientistas que descobrem mais e mais a singularidade da glória da criação, eles dizem, quanto mais estudamos a criação, mais intrigado eu permaneço. E eles chegam ao ponto de dizer, de repente, existe realmente um Deus. Vamos procurar por esta God Particle, a partícula Deus, dentro do âmbito das estruturas subatômicas. E a purificação, através desse processo, é tal de quanto mais você desenvolve essa visão de Ishvara como a totalidade de todos os parábadas, mais humilde o indivíduo se torna. A humildade se torna genuinamente natural. Ela não é uma humildade plástica, falsa, né? É uma humildade espontânea e natural, que não requer vigilância, porque eu não posso ser arrogante, eu tenho que ser humilde, isso e aquilo. Não. Simplesmente você relaxa e você é o que é, e invariavelmente a humildade se torna um dos atributos de um Karma Yoga muito avançado. E a Juna está perguntando, mas por que essas pessoas não conseguem te amar, te adorar? Por que elas não fazem namaskara para o Senhor? E mesmo quando elas fazem, é um gesto vazio, livre de admiração. Isso é muito comum na Índia, né? Muitas pessoas fazem namaskara porque é parte da cultura indiana. Você, você em vez de dar a mão assim, você faz assim. Mas são expressões livres da devoção, vazias. Elas não estão invocando o Senhor que existe no outro, né? O princípio Deus em mim está salutando o princípio Deus em você. Tudo isso é uma expressão de Deus e nos unimos em torno de Deus? Não. Elas podem fazer gestos vazios. Ah, é por isso que, para desenvolver esta fragrância chamada devoção, o perfume da rosa, né? Esta atitude reverencial, devocional,
Não basta simplesmente estudar as escrituras de modo acadêmico. Depois de você ler a escritura do Gita, depois de você ler esse capítulo 11 que descreve a visão Vishvarupa, você internalizar tudo isso. Se você ler tudo isso com uma atitude acadêmica, você estará lendo esses ensinamentos do mesmo modo que você lê um material científico ou biológico, entomológico, estudo dos insetos, etc., astronomia, qualquer que seja o campo de conhecimento científico. Não, é diferente. O estudo do Gita, embora algumas vezes eu goste de apresentar o Karma Dhamma Yoga como a ciência de Mitya, mas é uma ciência extremamente sutil. Nós dizemos que Nirguna, Brahman, é o mais sutil do sutil. Portanto, ele não pode ser abordado com uma mente científica objetiva, porque você não consegue objetificar aquilo que não tem nenhuma qualidade, nenhum atributo, cuja natureza é a existência, consciência. Do mesmo modo, se você quer abordar o tema Saguna e Ishvara, você também não pode abordar com uma mente científica objetiva, como muita gente faz, inclusive no nosso grupo. Então, porque Ishvara, Saguna, Nirguna, Saguna e Ishvara é o mais sutil do sutil dentro do âmbito de Mitya, né? Nirguna Brahman é Satya, é o mais invisível do invisível. Dentro deste princípio invisível, porque não tem nenhuma qualidade ou propriedade ou atributo, existe uma sobreposição extremamente sutil que é puro Sattva-guna. Ishvara é puro Sattva-guna. É aquilo que existe de mais sutil dentro do âmbito de Mitya. Como é que você vai estudar Ishvara com uma abordagem científica, considerando que Ishvara contém somente um atributo, que é Sattva-guna, o atributo do conhecimento, né, e da sabedoria. Então, você não consegue realmente objetivar, você jamais vai encontrar essa partícula Deus, porque ela é extremamente sutil e ela não pode ser objetivada, qualquer que seja os nossos instrumentos modernos da ciência, né? A ciência quântica, a ciência AI, nada disso consegue, por quê? Ishvara é invisível. Então, não pode ser uma abordagem de nível acadêmico científico, como a maioria das pessoas fazem. Se você é um mero cientista, você vai permanecer lá frustrado, espantado pela impossibilidade de compreender realmente, ou de compreender, mas não ser transformado por esses ensinamentos do Gita. Mas se você é um Bhakta, este maravilhamento, uma devoção, e a devoção ela se transforma numa transformação do complexo corpo, mente e sentidos. A devoção é o fruto que somente surge na medida que o indivíduo aborda esses ensinamentos do Gita, não de forma acadêmica, científica, mas de forma profundamente investigativa, de tal modo que, gradualmente, mas certamente, o complexo corpo, mente, sentidos vai refinando, purificando, e o fruto é a devoção, o amor, a reverência, o amor a Deus que se manifesta com amor e respeito a tudo aquilo ao seu redor, que se manifesta com um sorriso, uma alegria estampada na cara da Marinéia,
Existe coisa mais simples, né? Uma alegria genuína, uma humildade genuína, e a devoção só é possível se esse conhecimento for estudado não de modo acadêmico, mas de modo profundamente inquiritivo, né, ou investigativo, no senso, no âmbito da compreensão do meu relacionamento com o Criador. Qualquer aspecto da criação, eu devo lembrar de agradecer, fazendo namaskara. A Juna diz: eu não compreendo porque esses não têm admiração por você. Agora eu compreendo um pouco, porque eu já estive no lugar deles, na situação deles, né? As mentes dessas pessoas são pequenas. É tão fácil ter amor e simpatia. Elas estão perdendo tanto com isso porque suas mentes não estão amadurecidas. Swami apresenta uma analogia de uma criança que, quando era pequena, a mente não tem a capacidade para e a sensibilidade para apreciar determinadas coisas, entre elas uma música clássica. Esses violadores do Dharma estão perdendo aquilo que existe de mais elevado na experiência humana, que é o amor, que é de uma dimensão totalmente diferente, que ele só é possível na medida que ele é fundado no amor a Deus. Caso contrário, a vida é mais um ciclo no qual uma oportunidade foi desperdiçada. A gente sabe que as galinhas e os peixes não têm interesse por filosofia, portanto, os Vedas não foram revelados para eles. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase: o coração que se doa recebe.
Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.